esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheciam. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhes disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto e foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-os, partiu e lhes distribuía. Nisto os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11, reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos vivendo a 8ª da Páscoa. Esse tempo que corresponde a 8 dias depois da festa da Páscoa. 8 dias porque a igreja nos ensina que celebrar a Páscoa não dá para celebrar somente em um dia. Então nós celebramos a Páscoa ao longo de 8 dias. Por isso se chama 8ª da Páscoa, em que as leituras nos colocam naquela manhã luminosa da ressurreição, em que as leituras nos colocam diante desse grande mistério de amor que Deus veio trazer para cada um de nós. Trazer
em Jesus. Por isso que o Evangelho começa naquele primeiro dia da semana, ou seja, igualzinho o Evangelho de domingo. Quando as mulheres vão correndo ao túmulo, não encontram nada, vão contar para os discípulos, e o discípulo amado acaba constatando que Jesus havia ressuscitado. E agora, esse mesmo Jesus aparece a dois que tinham desanimado, que tinham deixado para trás essa aventura, estavam voltando para suas casas frustrados. Diz o Evangelho que iam conversando tristes pelo caminho. Portanto, estavam frustrados, estavam desanimados. E eis que o próprio Cristo, o próprio Jesus, se coloca no meio deles e vai caminhando com eles. Eu não sei se vocês perceberam, mas o que acontece nessa caminhada de Emaús é uma missa. Jesus celebra uma missa junto com aqueles dois. Primeiro a liturgia da palavra, em que Jesus vai falando tudo o que ia acontecer, a começar por Moisés, passando pelos profetas. Depois Jesus senta à mesa para partir o pão. Liturgia da palavra e depois a liturgia eucarística. E eles reconhecem Jesus ao partir o pão. Ou seja, reconhecem Jesus no momento em que Jesus repetia aquele gesto que ele havia feito na última ceia. Dei-vos o exemplo para que vocês façam a mesma coisa. E assim, ao longo desses 2020 anos, a igreja vem reconhecendo Jesus toda vez que ela é solidária, toda vez que ela partilha, toda vez que ela senta em torno da mesa para partilhar o pão. E assim nós também vamos reconhecendo Jesus quando nós nos tornarmos mais humanos, mais solidários. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.